Gente, boa noite. Tudo bem com vocês, né? Já tava morrendo de saudade, viu? Vejam só, na aula passada eu deixei uma atividade já para nos ajudar nessa aula dessa semana, tá? Então, não sei se vocês lembram, mas deixei uma atividade para vocês pesquisarem sobre vírus e eu espero que vocês tenham feito isso para a gente poder ter uma conversa bem melhor hoje, né? E sobre esse assunto, sobre esse novo assunto que a gente vai ver, tá? De início, como eu falei, né? A gente traz o tema vírus, né? Lembrando que eu vou deixar uma apostila, amanhã vocês já podem buscar na escola, com atividade, né? Tem um resumozinho sobre esse assunto que a gente vai ver e tem a atividade para a gente exercitar e gravar, tá? Assim que vocês forem preenchendo, vai e fazendo, vai me enviando no privado, porque eu estou acompanhando direitinho quem está me retornando as atividades. Vocês tiram uma foto assim, tá? Para eu poder dar uma olhada, uma corrigida e tá registrando a participação de vocês, a presença de vocês, tá bom? Eu conto com essa ajuda, que com certeza vocês estão bem interagindo bem, né? Tem muita gente mandando para mim, para o meu privado, então, por favor, também se identifique. É fulano de tal, do segundo módulo, tá? Porque, como tenho também os alunos do primeiro módulo, para não misturar, tá certo? Vejam só, hoje a gente vai ver sobre esse assunto do vírus, aprender a definição, conhecer, tá? E eu acredito que vocês já devem ter pesquisado também, devem ter anotado várias coisas que a gente pode estar dialogando, caso vocês tenham alguma dúvida, lá no privado, tá bom? Então, eu apresento para vocês o vírus, tá? Que são parasitas que se destacam principalmente pelas doenças causadas no homem. Entretanto, eles não parasitam apenas as células humanas. Esses organismos, que só se reproduzem no interior da célula, podem infectar qualquer ser vivo, desde uma bactéria até uma planta, por exemplo. Os vírus são bastante pequenos e não podem ser visualizados nem mesmo no microscópio óptico. Além disso, não possuem célula. Sendo assim, não são considerados por muitos pesquisadores como seres vivos. Por quê? Porque eles não possuem célula. Tá? A teoria celular fala que para ser considerado um ser vivo, ele tem que possuir célula. E o vírus não possui. Então, dizemos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que só conseguem reproduzir-se no interior de uma célula. Eles não possuem ribossomos e as outras estruturas capazes de produzir suas próprias proteínas. Dessa forma, não realizam atividade metabólica fora da célula. Eles são formados por cápsulas proteicas chamadas de capsídeo, que envolvem o ácido nucleico, que por sua vez pode ser um DNA ou um RNA, com exceção de poucos vírus que apresentam os dois tipos. Futuramente a gente vai estar aprendendo sobre o DNA e o RNA respectivamente, tá, minha gente? Então, por favor, não se desesperem agora. O conjunto do capsídeo com o ácido nucleico chamamos de nucleocapsídeo. Alguns vírus, chamados de envelopados, apresentam ainda uma proteção lipídica externa, o que chamamos de envelope viral. Esse envelope é derivado de membranas da célula hospedeira. Então, aí nessa imagem vocês podem estar percebendo uma estrutura de um vírus bacteriofórico e aqui a gente vê
as partes, né, dele, a cápsula, o DNA, a cabeça, a cauda e as fibras, tá? Então, esse aqui é uma estrutura de um vírus bacteriófago, tá? Um nome meio complicado, né? Mas a gente vai aprendendo, tá bom? Então, no capsídeo e no envelope dos vírus envelopados, há proteínas ligantes que se ligam aos receptores encontrados na membrana da célula que será infectada. Cada vírus é capaz de infectar um tipo de célula. Sendo assim, dizemos que esse vírus possui especificidade. Os vírus eles se multiplicam no interior da célula infectada graças à inserção do seu material genético, que passa a comandar o metabolismo dessa célula hospedeira. Cada vírus possui um mecanismo diferente de multiplicação. Após se multiplicarem, os vírus eles podem romper as células infectadas para a liberação de novas estruturas, construindo assim um ciclo lítico. Outras vezes, o material genético viral pode manter-se ligado à célula hospedeira e a transmissão desse material para novas células ocorre à medida que ela se divide, caracterizando-se o ciclo lisogênico. O vírus ele pode ser encontrado em praticamente todos os locais e infectar qualquer tipo de célula. As doenças causadas por ele são chamadas de viroses e são tratadas com poucas drogas, sendo recomendado normalmente repouso e boa alimentação. É importante frisar que os antibióticos não são totalmente eficazes no tratamento de doenças virais. Como exemplo de doenças causadas por vírus, também chamadas de viroses, podemos citar a AIDS, a cachumba, a dengue, o ebola, febre amarela, gripe, hepatite, herpes, HPV, meningite, raiva, rubéola, sarampo, varicela e o famoso coronavírus. A gente está aí passando por essa tempestade, né? Eu acredito que quando eu falei o nome vírus desde a outra semana, vocês devem ter imediatamente ter pensado no coronavírus, né? Então a gente também vai estar aprendendo um pouco sobre a Covid-19, tá bom? Esse vírus aí que a gente tá vendo aqui na imagem é o vírus, né, que é o SARS-CoV-2. E a gente já intimamente já chama ele de Covid-19. Por quê? Porque ele foi começou a espalhar mesmo no mundo e foi denominado a data lá na China, né? Ele foi os primeiros casos quando surgiu lá na China, né, foi em 2019, desse vírus SARS-CoV-2. Então, para todos você, o vírus SARS-CoV-2 está espalhado e tal, aí resumiu em Covid-19, o novo coronavírus, tá? Que é uma doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2 e apresenta como principais sintomas a febre, a tosse seca e a dificuldade respiratória. Essa doença ela pode iniciar com um simples resfriado, aquela virose, mas ela pode se agravar e levar até a morte. Os primeiros casos eles surgiram na China no final de 2019, em dezembro, se eu não me engano, e em seguida ela se espalhou por diversos outros países, o que levou a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a decretar no dia 11 de março de 2020 estado de pandemia. E no dia 12 de março de 2020 já foi detectado aqui em Pernambuco o primeiro caso do coronavírus, tá? Essa doença ela é transmitida principalmente de uma pessoa para outra por meio de gotículas. Além disso,
ao tossir ou espirrar, o doente pode contaminar os objetos e uma pessoa pode infectar-se ao tocar esse objeto contaminado e levar a mão à boca, ao nariz, aos olhos, sem antes ter higienizado. Dentre as medidas para prevenir o contágio e evitar a disseminação da doença, podemos citar a importância de sempre estar higienizando a mão frequentemente com água e sabão ou álcool em gel 70%, tá? Além de evitar aglomerações e a gente está sempre utilizando a nossa máscara, que eu não coloquei aí, mas é uma das formas da gente estar prevenindo. Então, aqui eu só trouxe alguns tópicos sobre o Covid. Na atividade tem uma parte bem legal falando sobre a Covid, tá? Para a gente poder estar aprendendo mais e também para estar mostrando, né, para a gente o que você sabe sobre o coronavírus, tá? Nós estamos passando por uma época bem complicada, né, em todo o país, mas especialmente aqui na nossa região, no nosso município. Então, eu peço encarecidamente a vocês, tomem cuidado, minha gente. Utilizem a máscara, utilizem o álcool, sempre higienize as mãos, tá? Como falou aqui nesse tópico, esse vírus ele transmite para outra pessoa através da gotícula. Então, assim, eu falando, né, quando a gente fala, sempre sai algumas gotículas pela boca, né? E através dessas gotículas, se aquela pessoa estiver infectada, passa para o outro. Da mesma forma, por exemplo, eu aqui falando, estou próximo ao computador, né? Então, Deus o livre, meu Jesus, se eu estiver infectada, as gotículas estão batendo nele, mas logo assim que eu termino o trabalho, a apresentação, eu faço a higienização, tanto do computador, do mouse, do pendrive, da mesa, tá? Que eu estou, sempre higienizo as mãos. E quando a gente está em local que tem mais de uma pessoa, a gente tem que estar sempre com a máscara, cobrindo essa parte aqui, ó, do nariz e da boca, tá? Se a gente tiver óculos, ótimo, porque a gente também está prevenindo o olho também. Como a gente viu também nesse tópico, que ao tocar em objetos que possam ser que estejam infectados, a gente evite estar colocando as mãos na boca, no nariz, no olho. Eu até falando assim, de repente dá vontade de coçar o olho, né? Então que a gente possa estar evitando tocar nesses locais e depois levar a mão para a boca. Tem gente que gosta de roer unha, tem gente que gosta de chupar dedo, né? Tem gente que tem suas manias de estar coçando o olho, essas coisas todas, mas vamos estar evitando. E evitar também, pessoal, aglomerações. Eu sei que como estamos em período de pandemia, de quarentena, né? Tem alguns locais considerados como não essenciais que estão fechados, tá? Mas tem também os locais que são essenciais, como farmácia, supermercados, padarias, são comércio essencial, né? E que a gente precisa ir lá. Quando a gente for nesses locais, que vá assim de extrema necessidade e assim que chegar, higienizar bem as coisas que comprou, se higienizar, lavar, tirar aquela roupa, colocar num lugar fora da casa, né? Os calçados, a sandália, também deixar fora da casa, sempre estar higienizando bem, para a gente poder evitar a proliferação desse vírus, né? A gente não vê, a gente não sabe onde é que está, a gente não sabe quem é que tem. Então, por favor, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Assim, possa ser que
um colega seu lhe chama, vou fazer um churrasco esse final de semana. Aí você fala assim, não, mas eu não vou, rapaz, tem esse negócio aí do coronavírus, o que é que a gente vai fazer em churrasco? Aí a pessoa diz assim, não, mas só eu, você, minha esposa, sua esposa e seus filhos e pronto, não dá nem 10 pessoas, vamos mesmo assim, né? E você termina indo, mas você não sabe se aquela pessoa tem ou não. Às vezes a pessoa está contaminada, né? Está transmitindo, mas ela é assintomática. Ela não demonstra nenhum desses sintomas que a gente viu no slide anterior. Ela não demonstra que está com febre, não demonstra que está com tosse seca, não demonstra que está com uma dificuldade de respirar. E ela está, né? E pode transmitir. A pessoa que é assintomática, ela também transmite. Então, pessoal, vocês tomem cuidado para que a gente possa diminuir isso, né? A gente tem vezes que a gente diz assim, poxa, como eu não aguento mais, não vejo a hora disso acabar. Mas para isso acabar, eu tenho que fazer a minha parte, você a sua, tá bom? Então, estou deixando esses tópicos para a gente estar estudando isso essa semana. Na escola tem a apostila que está com as atividades, eu vou disponibilizar ela no grupo, mas se vocês quiserem pegar ela impressa, vá na escola e peçam, tá? E façam a atividade, assim que fizer, tira uma fotozinha, manda para mim no privado, que eu preciso registrar a presença de vocês, a participação de vocês, tá bom? Uma boa noite, cheiro no coração e se cuidem.